Olá pessoal, eu sou o Rafael Lino e esse aqui é o curso de formação dos cipeiros NR5. Primeiramente, sejam todos bem-vindos aí ao curso de formação da CIPA, tá? Esse aqui é um curso online, tá? Mas eu vou estar deixando o meu e-mail para possíveis dúvidas de vocês, para que eu possa estar ajudando vocês para que tenham um melhor aproveitamento desse curso. Então, aqui é o conteúdo programático. Então a gente vai abordar aí, né, falar sobre a introdução, no que é esse curso, qual a finalidade dele, os conceitos da CIPA, os objetivos da CIPA, sobre as organizações, requisitos legais, o organograma da CIPA, o funcionamento, as atribuições. Vamos falar também um pouco sobre legislação, responsabilidade civil e criminal. Iremos abordar também sobre riscos, perigos, inspeções de CIPA, mapa de risco, EPI e EPC, risco e perigo, tipos de acidentes, né, alguns exemplos. Iremos também falar sobre investigação de acidente, as estatísticas, os princípios gerais de higiene do trabalho, inclusão com pessoas de deficiências no processo de trabalho, primeiros socorros, teoria do fogo, sobre combustível, classe de incêndio, os extintores e por último aí sobre animais peçonhentos, certo? Bom, primeiramente, qual é o objetivo desse treinamento, né? Qual é o objetivo desse curso? Então, capacitar os membros integrantes da CIPA de acordo com as exigências da norma, da NR5, para que todos possam estar aí aptos, né, a exercer o papel aí de cipeiro, tá? Então, o ponto-chave aí, principalmente, é o reconhecimento e avaliações de risco, tá? Então, a CIPA, um dos papéis dela é fazer justamente isso, reconhecer e avaliar os riscos no ambiente de trabalho, né? Então, fazer inspeções também, análise e investigações de acidentes, né? Sempre tentando aí tomar as medidas preventivas e corretivas. Bom, o objetivo da CIPA é atuar na prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de forma a tornar compatível o ambiente de trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Tá? Então, a CIPAS tem aí como objetivo sempre atuar aí na prevenção de acidentes, tá? Bom, no requisito legal, né, tem o artigo 163 da CLT, diz que será obrigatória a constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, em conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho nos estabelecimentos ou locais da obra nelas especificadas. E o Ministério do Trabalho regulamentará as atribuições, a composição e o funcionamento da CIPA. Tá? Então, existe esse artigo na CLT que fala que a empresa ela é obrigatório constituir a CIPA, tá? Salvo alguns casos, mas a maioria delas tem que ter essa CIPA e ela é regulamentada pelo Ministério do Trabalho. Esse quadro aqui, pessoal, quadro 1, fala sobre o dimensionamento da CIPA, tá? Então, ele dá as diretrizes para que a gente possa implementar a CIPA e dimensionar ela de acordo com a atividade aí de cada empresa. Então, aqui vocês podem ver, fala sobre o grau de risco, né? Então, 1, 2, 3 e 4. O número de integrantes das CIPAs. Aí tem o número de empregados dos estabelecimentos. Então, por exemplo, no nosso caso, o grau de risco da empresa é número 3. Tá? E aqui a gente vai se basear pelo número de empregados no estabelecimento. Então, de acordo aqui, 141 a 300 colaboradores. Então, o que se enquadrar nesse numeral de colaborador, de acordo com o grau de risco da empresa, a gente vai ter aí 4 efetivos e 2 suplentes, totalizando 6 cipeiros. Tá? Esses 6 eles são os cipeiros que vão ser escolhidos por votação, tá? Fora isso, a empresa indicará aí mais 6 cipeiros, 4 efetivos e 2 suplentes, totalizando aí 12 cipeiros no total, tá?
Bom, aqui fala: todas as empresas que admitem trabalhadores como empregados estão obrigadas a constituir, bem como garantir o funcionamento da CIPA. Foi o que eu falei anteriormente. Então, seja elas empresas privadas, públicas, sociedades econômicas, órgão de administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, dentre outras, tá? Então, isso aqui foi basicamente o que eu falei anteriormente, só que aqui para vocês verem de uma maneira melhor quais são aí o tipo de empresas, né, que estão obrigadas aí a constituir a CIPA. Bom, como que surgiu a CIPA? Então, em 1921, a Organização Internacional do Trabalho organizou uma comissão para pesquisar a situação de segurança e higiene do trabalho nos países filiados, tá? Que depois disso ela propôs, né, a criação de comitês de segurança do trabalho com atribuições voltadas à segurança do trabalho. Então, essa comissão é justamente para isso que é hoje a CIPA, tá? Então, justamente para ver sobre acidentes de trabalho, condições de trabalho, sempre aí com o intuito de melhorar as condições aí do ambiente de trabalho, tá? E isso foi, 1921, foi fora do Brasil, tá? No Brasil, em 1944, o governo brasileiro adotou a recomendação da OIT, através do decreto 7036, tá? Do dia 10 de novembro de 1944, artigo 82. O mandato. Como que funciona? O mandato dos membros eleitos da CIPA tem a duração de 1 ano. Para os cipeiros que optem em continuar participando das atividades da CIPA, será permitida uma reeleição, tá? Então, por exemplo, a pessoa se candidatou nesse ano e foi eleita. Ano que vem ela pode se reeleger, mas no ano que vem depois essa pessoa não vai poder se reeleger novamente, tá? Então ela tem que ter aí 1 ano aí de janela para ela voltar a ser reeleita. Claro que se essa pessoa ela cumpriu 1 ano de mandato, foi reeleita mais 1 ano, no terceiro ano, se a empresa indicar ela como cipeiro, ela pode sem problema nenhum, tá? Eventuais faltas, pessoal, devem ser previamente justificadas para não serem contabilizadas e causar a perda do mandato, tá? Então, aí, lógico, tem lá os titulares e os suplentes, tá? Os titulares, se alguma eventualidade aí eles precisarem se ausentar ou faltar das reuniões da CIPA, essa falta tem que ser justificada, porque se esse colaborador ele faltar um número lá de vezes, ele vai perder o mandato, tá? Isso aí a gente vai abordar mais para frente essas quantidades, tá? Mas aqui só para ficar um lembrete que a CIPA é um compromisso, tá? Todos vocês que estão aqui foram aí de livre e espontânea vontade, se inscreveram, a empresa indicou os indicados, né, para representar ela, então a gente tem um compromisso. Então, por isso que as faltas devem ser evitadas, tá? Bom, os representantes do empregador são designados, né, pelo empregador, como eu já falei um pouco antes, através de indicação, tanto para os cargos de titulares quanto para os de suplentes também, tá? Os representantes dos empregados, tanto os titulares e os suplentes serão eleitos, né, por votação. Ou seja, então aí teve aí a votação, né? O pessoal passou, todo mundo votou, todo mundo participou. Então, dessa votação são tirados aí os 6 cipeiros, como eu falei, que são representantes dos empregados. Então, são os titulares e os suplentes, tá? O presidente, pessoal, o presidente da CIPA é o empregador que designará entre os representantes o presidente da CIPA. Então, como eu falei, a empresa vai indicar 6 cipeiros, tá? Dentre eles, o presidente da CIPA. O vice-presidente, pessoal, o representante dos empregados escolherão entre os titulares o vice-presidente,
tá? Então aqui uma nota, nem sempre o trabalhador mais votado assume a vice-presidência da CIPA, tá? Então é uma eleição, tá? É óbvio que um ou outro colaborador vai ser mais votado, tá? Mas nem sempre esse colaborador que foi mais votado, ele vai ser o vice-presidente. Às vezes ele não quer ser o vice-presidente. Então, no dia da posse, cabe a vocês deliberarem sobre isso e ver quem quer ser o vice-presidente. Óbvio que se o mais votado mostrar interesse, só que o menos votado também, aí tem que ter um consenso entre ali os cipeiros que foram escolhidos por voto, tá? Então sempre vocês vão ver que sempre as ações da CIPA elas precisam ser em comum acordo, tá? Não adianta haver aí discordância e protelar isso. Então deve ser ali conversado e o vice-presidente deve ser escolhido, não é o mais votado, tá bom? Bom, o secretário, pessoal, mesma coisa, tá? Então, em comum acordo, vocês irão indicar aí o secretário e pode ter um substituto também, tá? Então, não precisa uma aprovação necessária do empregador para se escolher o secretário, tá bom? Bom, aqui é a composição da CIPA, tá? Então, aqui eu vou falar da parte do empregador primeiramente, tá? Então tá ali, empregador, quem são os representantes do empregador? É o próprio empregador que vai indicar, tá? Então, como eu falei ali, o empregador vai indicar os seus cipeiros representantes da empresa. E os colaboradores, como eu falei, eles são eleitos por votação. Então, parte representa a empresa e parte os colaboradores, tá? Tanto quanto membros, os titulares e suplentes e o presidente, quanto o vice-presidente, os titulares e o suplente. O secretário, pessoal, ele é a pessoa que vai fazer basicamente, digamos, uma interface entre as duas partes. Tá, eu vou falar um pouco mais sobre as atribuições, mas o secretário fica aí nesse meio de campo, eu diria, tá bom? Bom, aqui são algumas atribuições, tá? Então, é a NR5, né, que dá as diretrizes que rege essa comissão, tá? Então, se vocês quiserem pesquisar, tá lá NR5, item 5.3.1, tá? Então, o que diz que a CIPA terá por atribuição? Primeiro, acompanhar o processo de identificação de perigos e avaliação de risco, bem como a adoção de medidas de prevenção implementadas pela organização. O item B fala registrar a percepção dos riscos dos trabalhadores em conformidade com o subitem 1.5.3.3 da NR1 por meio do mapa de risco ou técnica ou ferramenta apropriada à sua escolha, tá? Então, você já deve ter visto os mapas de risco por aí nas unidades, na série administrativa. A NR5 passou por uma atualização. Então, esse item B fala que a gente tem que evidenciar o risco que tem exposto ali naquele determinado local, mas não precisa ser especificamente um mapa de risco. Posso continuar mantendo o mapa de risco? Pode, mas não é obrigatório ser o mapa de risco. Pode adotar outros tipos de informes para evidenciar o risco, como cartazes, enfim, algo visual, tá? Bom, aqui continuando, o item C fala que é atribuição da CIPA também verificar os ambientes e as condições de trabalho, visando identificar situações que possam trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. Elaborar e acompanhar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva em segurança e saúde no trabalho. Participar do desenvolvimento e implementação de programas relacionados à saúde e segurança do trabalho. Acompanhar a análise dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho nos termos da NR1 e propor, quando for o caso, medidas para a solução dos problemas identificados. O item G fala que requisitar a organização as informações sobre questões relacionadas à segurança e saúde dos trabalhadores, incluindo
comunicação de acidente de trabalho, que é a CAT, tá? Resguardados o sigilo médico e as informações pessoais. Continuando aqui, pessoal, o item H fala que propor ao SESMIT, quando houver organização, análise das condições de situação de trabalho nas quais considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores, e for o caso de interrupção das atividades até a adoção de medidas corretivas e de controle. Tá? Então, lógico, obviamente, que se vocês forem num ambiente de trabalho e ele estiver apresentando um risco grave e iminente à saúde e segurança do trabalhador, à vida, vocês, como cipeiros, podem sim interromper aquela atividade. Tá? E, lógico, liberar ela só após aquele problema ser sanado. Tá? E aqui o item I é promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, a CIPAT, tá? Conforme a programação definida pela CIPA. Tá? Então, vocês aí, é uma das atribuições da CIPA, ajudar aí a promover a CIPAT, tá? Que é a Semana Interna de Prevenções a Acidentes de Trabalho, tá bom? Pessoal, continuando aqui então, eu vou falar um pouco sobre as atribuições do presidente da CIPA, tá? De acordo com o item 5.3.4 do NR5, as atribuições do presidente é convocar os membros para as reuniões e coordenar as reuniões, encaminhando à organização e ao SESMIT, quando houver, obviamente, as decisões da comissão. Tá? Então, aí, por meio, através do secretário, né, o vice-presidente vai convocar os membros, tá, para as reuniões, que devem ser aí, deve existir um calendário, tá, com as reuniões, as datas e horários já pré-definido. Então, de acordo com isso, o secretário vai elaborar a ata, obviamente, e convocar aí todos os outros colaboradores aí que fazem parte da CIPA. E, obviamente, o presidente vai conduzir essa reunião. Claro que quando o presidente não for possível estar presente, aí o vice-presidente faz esse papel, tá? Que é obviamente o que fala aqui no item 5.3.5, tá? Que cabe ao vice-presidente substituir o presidente nos seus impedimentos eventuais ou nos seus afastamentos temporários. Atribuições aqui, pessoal, do presidente e o vice-presidente em conjunto. Então, coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que os objetivos propostos sejam alcançados. E divulgar as decisões da CIPA a todos os trabalhadores do estabelecimento. Tá? Então, toda vez que tiver uma reunião, ela vai ser gerada uma ata. Essa ata, pessoal, todos os colaboradores, eles precisam e podem ter acesso, tá? Para justamente ver quais foram os assuntos abordados nessas reuniões, tá? Então, eu sugiro que vocês escaneiem essa ata e divulguem ela através de informes, através da intranet, que aí é uma forma mais fácil de todos os colaboradores terem acesso aos itens, né, aos temas que estão sendo abordados nas reuniões da CIPA. Bom, aqui a atribuição do secretário, tá? Então, acompanhar as reuniões da CIPA e redigir as atas, tá? Apresentando-se para aprovação e assinatura dos membros presentes na reunião. Preparar correspondências e outras que lhe forem conferidas, tá? Bom, como que é o funcionamento das reuniões ordinárias, tá? Ou seja, aquelas reuniões que é pré-determinada já no calendário anual aí das reuniões da CIPA, tá? Então, as reuniões ordinárias elas são realizadas mensalmente, tá? Na empresa durante o horário de trabalho, em local apropriado, obviamente, com ata assinada pelos presentes encaminhadas aos membros, tá? Importante, todas as decisões da CIPA, pessoal, serão preferencialmente por consenso, tá? Caso não seja possível, pessoal, tentar debater e não entrar
num acordo, será instalado um processo de votação, né, registrando a ocorrência na ata. Então, tudo que acontece na reunião da CIPA, ela deve ser constada na ata. Tá? Das decisões da CIPA, caberá pedido de reconsideração mediante ao requerimento justificado, que será apresentado até uma próxima reunião, quando será analisada, devendo o presidente e o vice-presidente efetivar os encaminhamentos necessários. Tá? Bom, as reuniões ordinárias, pessoal, extraordinárias, desculpa, quando elas acontecem, então as ordinárias têm lá o cronograma anual, e se precisar fazer uma reunião extra, né, que seria a extraordinária, em quais ocasiões a gente deve solicitar uma reunião desse tipo? Bom, então quando houver denúncia de situação de risco grave e iminente que determine a aplicação de medidas corretivas de emergência no ambiente de trabalho, ocorrer acidente de trabalho grave ou fatal, ou quando houver solicitação expressa de uma das representações. Tá? Então, se tem algum assunto muito sério e que precisa ser falado tanto da parte do empregador quanto dos colaboradores, ambas as partes aí podem estar solicitando uma reunião extraordinária. Tá? Bom, agora vamos falar um pouco sobre as legislações trabalhistas e previdenciárias, tá? Relativas à segurança do trabalho. Bom, aqui, pessoal, da responsabilidade civil, né? Então, aí todos temos responsabilidades, tá? Então, vou falar um pouco sobre responsabilidade civil, tá? Que vai abordar sobre esses artigos 186, 187, 927 até o 954 do Código Civil Brasileiro, tá? Então, da responsabilidade civil, a empresa responde no âmbito civil pelos danos causados aos empregados, prestadores de serviços, terceiros, clientes, visitantes, etc., decorrência de atos e omissões de seus prepostos, gestores e empregados. Os causadores dos danos, que seriam aí os gestores, né, os superiores, por ação ou omissão, pode responder regressivamente perante a empresa, ficando obrigado a ressarcir os prejuízos a quem deram causas. Tá? Por isso que é sempre importante, quando a gente está fazendo uma visita ou tem algum prestador de serviço que está trabalhando de forma irregular, a gente, como cipeiro, tem o dever de orientar essa pessoa, de conversar, perguntar sobre os EPIs, por exemplo, sobre algum equipamento, porque se esse terceiro ele vinha sofrer algum tipo de dano dentro da propriedade da empresa, a gente, querendo ou não, vai ser responsável por isso. Tá? Por isso que é importante a gente sempre se policiar e não deixar esse tipo de coisa acontecer, tá bom? Continuando aqui, pessoal, então as pessoas físicas, sócios, diretores, gestores, eles respondem criminalmente pelos danos causados aos empregadores, né? Aos empregados, desculpa, prestadores de serviços, terceiros, clientes, visitantes, decorrente de ações ou omissões próprias dos seus subordinados e de terceiros. O artigo 186, pessoal, fala: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 187 fala que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Tá? E o artigo 927 fala: aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Tá? Então, no parágrafo único, haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos específicos em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. O artigo 931, ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas
respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação, tá? Que não é o caso aqui, ou é, né? Então, por exemplo, se a gente coloca um resultado de exame, né, que ele não condiz com o que é, então isso aí pode ser uma culpa, tá? Então é um dano causado em outras pessoas. O artigo 932 fala: são também responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia, o tutor e o curador pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições, o empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, os donos de hotéis, hospedarias, casas, estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos hóspedes, moradores e educandos. Os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime até a concorrente quantia. O artigo 933 fala que as pessoas indicadas no incisos 1 ao 5 do artigo antecedente, que foi o que a gente leu, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. O artigo 935 diz que a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. A legislação acidentária e segurança do trabalho, pessoal, fala que todos indistintamente têm responsabilidade legal quanto à segurança. Eu sempre digo que todos nós somos um agente de segurança, tá? Independente se somos profissionais da área, se somos cipeiros, a gente tem que ter isso na gente, tá? De sempre estar alertando o outro quanto à segurança, tá? Assim, os empregadores, a CIPA, o CESP, o pessoal em nível de supervisão que são prepostos do empregador, ou seja, aqueles que agem, que atuam em nome do empregador e por ser o médico, o engenheiro, o técnico de trabalho, enfermeiro, enfim, igual eu falei, todas as pessoas que têm poder de mando dentro da empresa, tá? A legislação acidentária e segurança do trabalho. Tá, então, após a Constituição Federal de 88, no artigo 7 aí, aboliu a palavra grave. Tá? Então, com isso, agora basta que a vítima e os seus dependentes provem apenas a simples culpa. Tá? Então, o que é a culpa? Deixa de prever aquilo que é perfeitamente previsível. A culpa consiste na prática não intencional do delito, faltando, porém, o agente, a pessoa no caso, a um dever de cuidado e de atenção. Tá? Então, isso é a culpa. A pessoa deixa de... como que eu posso falar? Ela faz algo intencionalmente, tá? A legislação acidentária de segurança do trabalho ainda continuando, tá, pessoal? O que é a negligência, tá? Então, a negligência é um relaxamento, uma falta de atenção devida, como, por exemplo, não observar a rua ao dirigir um carro, ou não observar os riscos que um trabalhador ficará exposto e determinar que ele execute a tarefa em condições precárias de segurança, ou necessidade de ter estoques EPIs, ou a necessidade de se colocar placas de sinalização em locais perigosos dentro da empresa. Tá? Então a negligência, pessoal, ela é pelo ato da gente relaxar. Tá? Então o trabalhador tem um determinado EPI, aquele não é o correto, mas está funcionando, então a pessoa fica ali na zona de conforto, ela fica relaxada, ela não procura adequar o EPI ao risco. Então isso é um ato negligente, tá? A pessoa acaba cometendo a negligência, é um ato
de falta de atenção, um relaxamento. Aqui, pessoal, imprudência, tá? Então, como vocês podem ver aí na foto, tá? O que é imprudência? É a conduta precipitada, saber do perigo, mas mesmo assim executar algo, como, por exemplo, dirigir um carro com excesso de velocidade, ou como ocorre muito em obras de construção civil, por exemplo, alegando falta de tempo. Tá? Pessoal em nível de supervisão determinada que seus subordinados trabalhem às pressas e não verificar antes o risco. Tá? Então a imprudência é isso. A gente sabe que está errado, mas a gente vai e faz mesmo assim. A gente sabe que tem um risco, mas a gente vai e faz mesmo assim. Isso é um ato imprudente. E a imperícia? A imperícia, pessoal, é a falta de habilidade técnica para certas atividades, como não saber dirigir um carro ou operar uma serra circular, por exemplo. Tá? Então, a essência da culpa está na previsibilidade. Se a pessoa podia prever o risco, podia prever as consequências da sua ação e não fez, e se esse dano ocorrer, então ela agiu com culpa e basta isso para que ela seja considerada culpada de acordo com a lei. Tá? Então a imperícia é a gente fazer algo que a gente não tem habilidade técnica. Tá? Então, por exemplo, é a mesma coisa uma pessoa não ter habilidade técnica para analisar um exame, por exemplo, e ela vai e faz. Tá? Então, isso é uma imperícia. Certo? Pessoal, vamos continuar aqui então, né? Falar um pouco sobre o mapa de risco. Como eu falei um pouco atrás, alguns slides atrás, com a atualização da norma, ele não é mais obrigatório, tá? Não é mais obrigatório a gente utilizar o mapa de risco para evidenciar o risco no ambiente de trabalho, tá? Mas como ele é um dos métodos mais utilizados, a gente vai abordar algumas questões, tá? Que é importante aí que vocês saibam, né, como identificar um risco, por exemplo. Bom, então o que é um mapa de risco? É uma representação gráfica do ambiente de trabalho, onde estão indicados os riscos que os colaboradores estão expostos durante a realização de suas atividades. Tá? Então, normalmente, aí, geralmente é uma planta do local, tá? E nessa planta vai ser evidenciado quais os riscos existentes ali. Tá? Então, a gente vai ver aqui mais para frente, cada cor representa um tipo de risco e cada círculo representa cada tamanho de um círculo representa a intensidade, o quão esse risco é perigoso, tá? Bom, o objetivo dele é informar qualitativamente, tá, de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais, os quais os colaboradores estão expostos. Tá? Qualitativamente, pessoal, é um tipo de você avaliar que vai ser único seu, tá? Então, por exemplo, eu posso avaliar um ambiente de trabalho de uma maneira e outra pessoa pode avaliar de outra maneira, tá? E esse método de avaliação qualitativamente é isso. Se fosse quantitativamente, a gente utilizaria algum equipamento para estar fazendo algum tipo de medição. Mas, exceto ruído e alguns outros, a gente não consegue monitorar quantitativamente. Então, por isso que é qualitativamente, tá? E o outro objetivo do mapa de risco é reunir informações necessárias para estabelecer o diagnóstico da situação de saúde e segurança do trabalho na empresa. Bom, aqui são os riscos ambientais, tá? Então aí nós temos aí o grupo 1, 2, o 3, o 4 e o 5. Tá? Então cada uma dessas cores elas representam um tipo de risco ambiental. Por exemplo, o grupo 1 é a cor verde. Tá? Então todo mapa de risco que vocês verem, se tiver uma bolinha, um círculo da cor verde, ele vai estar representando um risco físico, que são eles: ruídos, vibrações, radiações ionizantes, não ionizantes, frio, calor, umidade, pressões anormais e temperaturas extremas. Tá? O risco
O grupo 2, o risco vermelho, são os químicos, que podem ser poeiras, fumos metálicos, névoas, neblinas, gases, vapores, produtos químicos e outras coisas em geral aí, tá? Que remete a químico. O grupo 3, o marrom, ele representa o risco biológico, né? Que aqui no nosso caso é um que mais fica em evidência. Então, por exemplo, vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos e até mesmo animais peçonhentos. O grupo 4, o amarelo, é o risco ergonômico, tá? Então aí, o que seria isso? Então, pessoal, risco ergonômico é esforço físico, levantamento de transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, trabalhos noturnos, trabalhos prolongados, monotonia, entre outros. O grupo azul, né, o grupo 5, ele representa o risco de acidente, ou são os mecânicos, né, que o pessoal fala. Então, arranjo físico inadequado, máquinas, equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas, iluminação também, tá? Probabilidade de incêndio, armazenamento inadequado, também as picadas de inseto, entre outros, tá? Então, os riscos ambientais são esses 5 grupos. Aqui, pessoal, como eu falei anteriormente, né? Então aqui repete, tá? As cores que cada grupo representa. E aqui é o tamanho do círculo, como eu falei. Então a gente pode representar de 3 formas, tá? O pequeno é um risco pequeno, obviamente. O médio e o grande é um risco elevado, tá? Então esses são os tamanhos aí que a gente coloca no mapa de risco, tá? Bom, eu vou falar um pouco melhor agora sobre cada grupo, tá? Então, grupo 1, né, que é o risco físico, a cor verde. Bom, o ambiente de trabalho, pessoal, pode ser alterado por diversas condições físicas, trazendo situações de desconforto ou prejudiciais à saúde dos colaboradores. Consideram-se risco físico, pessoal, diversas formas de energia que possam estar expostos os trabalhadores. Né? São elas ruídos, tá? Então, se tem um local muito barulhento, vibrações, pressões anormais, aí os mergulhadores estão expostos a pressões anormais, temperaturas extremas, o pessoal que trabalha em forjas, né? em fornos, frio, o pessoal que trabalha em câmaras frias, por exemplo, calor, né? O trabalho externo, radiações ionizantes, né? Seriam os scanners aí, raio-x, e as não ionizantes, que é processo de soldagem, umidade, tá? Esses são os riscos físicos. E aqui alguns modelos aí, né? Algumas fotos para exemplificar isso que eu falei aí anteriormente no slide anterior, tá? Bom, o grupo 2, que é os riscos químicos, entende-se por risco químico aqueles riscos associados a substâncias químicas que oferecem perigo à vida dos trabalhadores que podem estar trabalhando diretamente ou indiretamente com elas. Tá? Então, considere aí os riscos químicos quando provocados pela presença de substâncias químicas no ambiente de trabalho. Então, podem ser, por exemplo, tá? Os riscos químicos sólidos, cal, enxofre, cimento, poeira. Os líquidos, ácidos, solventes, soda cáustica. Os gasosos, vapores de solvente e gases como monóxido de carbono, cloro e etc. Tá? Então, a contaminação dos trabalhadores pode ser por acidentes, né? Então, se esse produto vazar, defeitos ou falhas em algum equipamento por falta de instalações adequadas ou através de algum manuseio incorreto, tá? E a contaminação pode ser de 3 formas. Então, a primeira, inalação, tá? Que aí ela é contaminado pela via respiratória. Absorção, que é a intoxicação ou lesão ocorrida através do contato com a pele. E a ingestão, tá? Ocorre ao engolir de forma acidental ou mesmo proposital aí o produto químico. E aqui são aí alguns exemplos, tá? Então,
pessoal todo equiparado aí com seus EPIs para estar manipulando, tá? E nesse último desenho aqui fala um pouco sobre a absorção, tá? Desses produtos químicos, o que ele causa aí na pele, nos pulmões aí, na parte respiratória aí do ser humano. O grupo 3, pessoal, são os biológicos, tá? Então, considera-se riscos biológicos, representado por micro-organismos presentes no ambiente de trabalho, sendo invisível a olho nu, podendo causar grandes danos à saúde do colaborador. As categorias de trabalhadores mais expostas a esse risco, pessoal, são a área da saúde, que é o nosso caso, tá? Coleta e manuseio de lixo, laboratórios de análise, matadouros, entre outros. Tá? Os agentes causadores são as bactérias, os fungos, os bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros. E aqui são uns exemplos também, tá? Inclusive, pessoal, o banheiro, tá? É um ambiente aí que contém esse tipo de risco, tá? O biológico. Bom, o grupo 4 agora fala sobre o risco ergonômico, tá? O que são esses riscos? São elementos que podem prejudicar os trabalhadores no âmbito físico ou psicológico, tá? Então, o risco ergonômico não tem a ver só com a parte física, tá? A parte psicológica também pode aí desenvolver para uma doença ocupacional, tá? Esses riscos, pessoal, eles podem estar relacionados com estresse, monotonia, métodos de trabalho, longas horas de trabalho, sem pausas para descanso, por exemplo. Tá? Então, para evitar que esses riscos comprometam a saúde nossa, né, dos colaboradores, é necessário ajustamento entre o homem e as condições de trabalho, sobre os aspectos de praticidade, conforto físico e psíquico e de visual agradável, tá? Como? Então, ferramentas adequadas, utensílios imobiliários adequados, simplificação de tarefas, racionalização do trabalho, melhoria do relacionamento interpessoal, entre outros. Tá? Também se considera risco ergonômico aqueles relacionados ao trabalho físico, ou seja, o pesado. Aí sim entra a parte também de postura incorreta, monotonia, desconforto, ritmo excessivo, iluminação inadequada, entre outros presentes no ambiente de trabalho. Aqui são mais alguns exemplos, tá? Então, temos aí exemplos de escritório, né, que às vezes aí pelo longo período sentado é comum o pessoal dar uma relaxada, mas não é o correto. Então, o correto é então levantar, tomar um café, ir ao banheiro e depois retornar. E logo abaixo aí temos exemplos, pessoal que carrega algum tipo de material. Nesse último slide, na parte direita, é a maneira certa de pegar uma caixa pesada, eu diria, tá? Bom, o grupo 5 é o grupo de acidentes, né? Ou os mecânicos, como eu falei antes. Então, os agentes ambientais ou os riscos ambientais são elementos ou substâncias representadas em diversos ambientes que, acima dos limites de tolerância, podem ocasionar danos à saúde das pessoas, tá? Os riscos mais comuns referem-se à construção, instalação e funcionamento da empresa. Espaço ou instalações insuficientes, má arrumação, pisos irregulares ou inadequados, máquinas, equipamentos e ferramentas inadequadas, layout inadequado, falta de proteção em alguma parte móvel de algum equipamento, defeitos ou falta de manutenção. Tá? Tudo isso está relacionado a esse grupo 5, que são de acidentes e mecânicos. Tá? Então aqui são alguns exemplos, tá? Vocês conseguem ver condições irregulares, né? Primeira imagem aí, o ambiente todo bagunçado com fio, né? O pessoal trabalhando sem equipamento de proteção e o pessoal aí descansando aí numa sombra improvisada. Tudo isso engloba aí nos riscos mecânicos. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre EPI, tá? Que é o equipamento de proteção individual. Bom, o equipamento de proteção individual, pessoal, é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador. Tá? Então já fala aí que o uso é individual,
não posso compartilhar com o colega, não posso pegar emprestado, tá? Esse equipamento é destinado à nossa proteção contra os riscos capazes de ameaçar a nossa segurança e a nossa saúde, tá? Cada empresa, pessoal, ela deve fornecer aos colaboradores os riscos, os EPIs necessários à proteção contra os riscos associados às suas atividades e deve ter e é dever, né, do colaborador zelar pelo esse equipamento, tá? E então a empresa ela sempre vai fornecer o EPI de acordo com a atividade que você exerce, tá? Ela tem que fazer isso. Em contrapartida, vocês, né, nós como os colaboradores devemos zelar por esse equipamento, tá? Não é porque a empresa forneceu gratuitamente que eu não vou ter zelo, não vou guardar o EPI. Não, eu tenho que fazer a minha parte. A empresa tem a parte dela de fornecer o EPI e eu, como colaborador, tenho o dever de zelar por esse equipamento, tá? Todo o EPI, pessoal, deve conter aí o CA, tá? O que é o CA? É uma sigla, tá? É certificado de aprovação e ele é emitido pelo Ministério do Trabalho, estabelecendo o prazo de validade para a comercialização de um determinado EPI. Tá? Então, todo EPI que vocês utilizarem, vocês podem ver que ele tem esse CA. Tá? Ele tem que ter. Se ele não tiver, ele não pode ser comercializado, não pode ser vendido, não pode ser utilizado, tá bom? Bom, aqui são algumas imagens, né, de alguns EPIs que a gente utiliza aí na área da saúde. Então, o primeiro modelo aí é o óculos de proteção, tá? O óculos de segurança. É um equipamento indispensável para que a gente possa utilizar. Ele vai proteger os nossos olhos contra partículas, né, gotículas que possa vir a respingar no nosso rosto. Tá? A luva de procedimento é indispensável, né, para cada procedimento, não precisa nem falar, né? Ela vai ser a que vai dar proteção para a gente contra o contato direto com o material biológico. Tá? Então, por isso que a gente deve utilizar a luva de proteção. Tá? Temos aí também os sapatos antiderrapantes, tá? Então, pessoal que mexe aí com áreas molhadas, por exemplo, devem sim utilizar esse sapato, tá? A máscara PFF2, tá? Que é a N95. Então, o fornecimento dela é essencial aí, pessoal que faz a coleta do Covid deve ser utilizada, tá? E não adianta o pessoal utilizar a máscara de procedimento e a PFF2 aí, a N95 por cima, porque desse modo você cria uma falsa ilusão de proteção. Então a pessoa pensa que está mais protegida, mas não. Ela não vai ter a mesma eficácia que é dos 95% aí de filtragem. O Face Shield, tá? Então a gente usa bastante aí para quem coleta Covid. É um equipamento essencial também, tá? Isso aí não dispensa a utilização da máscara. É muito importante utilizar. A luva de PVC, né? Para a gente estar utilizando, manipulando algum produto químico, a gente deve estar com essa luva, tá? O ideal é a luva de PVC e não a luva de procedimento. E aqui o jaleco, tá? Que eu diria que ele não é considerado um EPI, devido ao fato dele não ter o CA, tá? Mas ele não deixa de ser uma vestimenta muito importante para a gente que trabalha aí, que atua na área da saúde, tá? Por quê? Porque ele vai fazer, né, a nossa proteção da nossa pele, da nossa roupa por baixo contra materiais biológicos, por exemplo, que possa vir a respingar em nós, tá? Muita pessoa faz uso incorreto, tá, dessa vestimenta. O pessoal gosta de utilizar aí com as mangas levantadas, com os botões abertos, tá? Isso aí é um erro, tá, pessoal? É errado isso. Então, a maneira correta é todos os botões, né, fechados, todos eles abotoados, tá? Então, aí esse da imagem tem 4 botões. Não é à toa que ele tem 4 botões. Então, sempre trabalhar com todos eles fechados e a manga nunca levantada. Sempre aí comprida e a manga, tá? Para que faça proteção na nossa pele, tá bom? E aqui por último a gente tem ali um ponto de atenção falando que o EPI é de uso obrigatório.
Aqui, pessoal, o EPI, né, o equipamento de proteção individual, e o EPC, ele significa que é um equipamento de proteção coletiva. Tá? O que é isso? É um equipamento que está ali num ambiente que ele vai proteger a integridade física e a saúde dos trabalhadores, mais de um trabalhador ao mesmo tempo. Tá? Por exemplo, então o cone. O cone é um EPC de sinalização. Então, normalmente o pessoal coloca cone para sinalizar uma área que você não deve passar por ali. Então, o EPC ele serve para te alertar que existe um risco ali. Se o EPC está ali, ele não é à toa. Tá? Então, por exemplo, a placa amarela de piso escorregadio. O pessoal, quando tem um chão molhado, tá passando um pano, o pessoal coloca essa placa. Por quê? Para alertar, né, todo mundo que ali passar que o chão está molhado. Então tem um risco ali, tem um perigo ali. Então serve para isso. Corrimão é importante a gente utilizar. Tá ali, não é à toa. Tá? Ele é considerado um EPC também. Aquelas placas de acrílico em recepções, por exemplo, que foi colocado agora por conta do Covid. Aquele é um EPC, porque ele vai proteger tanto o recepcionista que está fazendo o atendimento quanto o paciente que está do outro lado. Tá? Então ele é sim considerado um EPC. Tá? E temos aí também o exemplo dessa capela de fluxo laminar, que não deixa de ser um EPC também, porque ela vai proteger tanto o analista, tá? O técnico de laboratório que está ali fazendo análise do material biológico, quanto os outros colaboradores que estão ali no ambiente dentro do laboratório. Isso porque ela tem um sistema de exaustão que é sugado ali toda a partícula que é dispersa aí durante a manipulação do material biológico. Tá? Nisso, essas partículas ela é fixada em algum filtro e depois o ar é solto aí na atmosfera sem nenhum tipo de perigo para a população. Tá bom, pessoal? Pessoal, essa aqui é a primeira parte, tá, do nosso treinamento aí. Como ele é online, eu vou estar dividindo ele, tá? Então, como eu falei, eu vou deixar aí meu e-mail abaixo. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento sobre o que a gente tratou, o que a gente abordou até agora, vocês podem me mandar e-mail, tá? Fiquem à vontade para os esclarecimentos, tá? E em breve aí no outro vídeo a gente vai dar continuidade sobre os assuntos do curso de CIPA, tá bom, pessoal? Então, por enquanto é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.